gente, tudo bem? Vamos iniciar aí mais um capítulo, capítulo 17 agora, apostila 6. Esse capítulo vai falar pra gente da poluição e dos cuidados que nós temos que ter aí com o ar. O ar que nós temos aí no nosso meio ambiente, ele geralmente é formado aí por moléculas, como por exemplo moléculas de gás carbônico, de oxigênio, de nitrogênio, todos os compostos químicos que fazem parte aí da nossa atmosfera. E nessas moléculas que são invisíveis ao olho nu, e elas estão aí todas no estado gasoso, nós temos a poluição. A poluição, como nós acabamos de falar, ela vai ser formada aí também por moléculas, como por exemplo a de gás carbônico, e a poluição ela pode causar aí danos sérios aí à nossa saúde, ao meio ambiente, problemas ambientais. E aí nessa imagem a gente vê um menino utilizando aí uma máscara. Essa máscara não tem nada a ver com a Covid, essa imagem ainda é velha e antes da Covid existir. É um menino aí em Pequim, na China, onde os níveis de poluição atmosférica eles são muito altos, principalmente a fumaça que é emitida aí pelas indústrias e usinas que geram a energia. Elas utilizam a queima do carvão mineral. Então é bastante comum encontrarmos pessoas usando máscaras, assim como este menino, na rua, na China, em Pequim ou em outros locais. Ele fala pra gente da poluição atmosférica. E segundo o Ministério do Meio Ambiente, a poluição atmosférica é qualquer forma de matéria ou energia com intensidade, concentração, tempo ou características que possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora, ou prejudicial à segurança ou ao uso e ao gozo da propriedade e qualidade de vida da comunidade. Ou seja, significa que os poluentes que estão no ar são substâncias que vão causar alterações na composição natural e vai afetar a saúde dos seres vivos. Exemplos aí de alguns poluentes que estão no nosso ar. O monóxido de carbono, ele vai ser gerado aí pela queima de combustível em veículo. Em grande concentração, esse gás é tóxico e pode provocar a morte do indivíduo por asfixia. Dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Eles também são gerados a partir da utilização aí de fertilizantes. E quando eles reagem com os vapores presentes na atmosfera de outras moléculas, eles formam o que nós chamamos de chuva ácida. E aí também, quando acontece a chuva ácida, nós temos aí a deterioração de carros, veículos, de plantações, de estátuas, de fachadas aí de casa, de prédios, enfim. É extremamente prejudicial à nossa saúde. E, por fim, ele dá aí como exemplo material particulado, que são pequenas partículas que em suspensão produzidas principalmente durante a queima de substâncias. Elas formam a poeira, a fumaça e a fuligem. Elas provocam danos à nossa saúde e contaminam o solo. Os componentes da própria atmosfera, como por exemplo o gás carbônico que eu falei para vocês, quando ele está em grandes quantidades, ele também é considerado um poluente, já que ele causa o desequilíbrio ambiental. E esses poluentes, quando eles se espalham na atmosfera, eles vão ser levados aí pela ação dos ventos. E aí ele fala pra gente que entre as atividades humanas, a queima de combustível fóssil e as queimadas são as maiores causadoras da poluição do ar. Por quê? Elas colocam aí na atmosfera muita substância que polui e elas são altamente prejudiciais à nossa saúde, principalmente causando danos à fauna e à flora, ou seja, animais e vegetação. Então, quando a gente tem a queimada ou queima aí de combustíveis fósseis, a gente está poluindo muito mais a atmosfera. E ele diz que atualmente a maior parte da geração de energia mundial vem da queima de combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo, que é um derivado aí, e dos seus derivados, como por exemplo carvão mineral e gás natural. Exemplos disso, os combustíveis utilizados nos veículos
automotores que derivam em grande parte do petróleo, como, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, o querosene, que é utilizado em aviões. Todos eles são derivados do petróleo, que é um combustível fóssil e que causa aí a poluição do meio ambiente. Nessa imagem, a gente vê na primeira imagem um grande centro urbano, que é mais suscetível aí à poluição atmosférica, já que eles concentram aí uma grande quantidade de substâncias que são liberadas pelas chaminés aí das indústrias, como a gente vê aqui na imagem, por exemplo, ó, fumaça que está sendo liberada. E embaixo ele fala pra gente das queimadas. As queimadas de biomassa é matéria orgânica, elas vão ocorrer aí em incêndios que podem ser causados aí por fatores naturais, pela alta temperatura, ou provocados em florestas e plantações. A queima ela libera aí uma grande quantidade de gás carbônico, que em grande quantidade ele vai ser um gás poluente para a atmosfera, e materiais particulados, ou seja, pequenas partículas como, por exemplo, de fuligem. A redução dessas áreas de queimas ou que são queimadas evitaria aí para a gente uma grande quantidade de poluição que não seria mandada para a atmosfera. E aí ele diz que no Brasil as queimadas elas vão estar relacionadas ao uso do fogo por proprietários de terra, que praticam a queima ilegal de florestas para aberturas de novas áreas de cultivo ou pastagens, ou ainda a queima de culturas para aumentar a eficiência da colheita. Bom, como eu falei para vocês, a queimada, além de poluir o ar, muitas vezes essa queimada ela foge do controle, porque a gente não tem como controlar o fogo. Eu não falo para ele, fogo, fica só aqui e ele vai ficar ali paradinho, não. E aí então, muitas vezes, como esse fogo foge do controle, pode passar aí para uma área muito maior, onde a gente não consiga apagá-lo posteriormente, causando a morte de muitos seres vivos que vivem naquele local em que está sendo queimado, degradando o solo, fazendo com que o solo perca ali toda a sua fertilidade e, consequentemente, o dono daquela terra não vai poder mais utilizar aquele solo sem antes fazer um tratamento. Tudo bem até aqui? Eu vou passar para vocês, então, alguns exercícios e eu continuo na próxima aula, tá bom? Vocês vão fazer o exercício 1 da 160, letras A, B e C, que tá lá na 161. Exercício 1, A, B e C, de acordo aí com a matéria que está sendo mostrada para vocês, tá bom? Beijos, até amanhã.